Oi, gente, eu sou Carmo Dalla Vecchia. Isso é Gente Como a Gente. Eu acho que a peça me ajudou fazendo Forever Young, que é uma peça que a gente faz sendo a gente com cerca de 90 anos, né? Só para as pessoas entenderem. Eu acho que eu tive sorte na vida, assim, nesse sentido de que o teatro me ajudou em vários pontos, e nesse foi um grande ensinamento do que provavelmente seria a terceira idade, em termos mecânicos, pensamento, porque me obrigou, quando a gente ia divulgar a peça, ou quando eu ia falar sobre o espetáculo que a gente estava fazendo, me obrigou a criar internamente um pensamento sobre uma época da minha vida que ainda não tinha surgido. Claro que ela, como ela ainda não veio, eu vou saber exatamente, mas a gente sente o tempo passando na nossa história, né? Então, muitas coisas eu já sei que hoje sou diferente de quando eu tinha 20 anos de idade. E eu achava, quando eu era muito jovem, que eu não ia me relacionar bem com o tempo, e isso não acabou acontecendo. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha prática budista. Eu lembro muito claramente quando eu era modelo, eu vim fazer meu primeiro book em São Paulo, eu acho que eu devia ter em torno aí de 19 anos ou 20. E eu me recordo de estar fazendo esse book e o fotógrafo tá falando a respeito de um outro cara que estava com 35 e que tinha deprimido e que estava muito mal na vida porque já não era mais um homem de 20 anos de idade e o mercado e sei lá o que. Eu me lembro dele falar isso e eu pensar, caramba, o que vai acontecer comigo daqui a 10, 15 anos? Eu hoje estou com 54 e eu gosto muito do tempo, assim, em mim. Eu gosto de me olhar no espelho e me achar parecido com meu pai e perceber que eu tô ficando parecido com ele, que eu não era tanto. Eu gosto de perceber que hoje eu sei coisas que antes eu não sabia e que eu tenho elas na minha vida mais forte. Eu gosto de ter entendido que a maturidade fez com que eu me tornasse um bom pai, que na hora que o meu filho veio ao mundo, pelo fato de já ter uma certa idade, eu estava infinitamente muito mais preparado para que ele viesse ao mundo. Eu gosto do tempo. Ele não é uma coisa que me incomoda, eu acho meio um troféu, assim, a idade, porque eu percebo que muitas pessoas que eu gostava, e infelizmente muitos, que inclusive tinham a mesma idade que eu, já partiram. O meu melhor amigo de infância já partiu, ele tinha 2 anos a mais do que eu. Minha melhor amiga de infância, 2 anos atrás, partiu, que o espetáculo Forever Young me ensinou, assim. A gente fazia entrevistas e as pessoas chegavam, ia dar uma entrevista com uma pessoa que já estava na terceira idade, e ela falava sobre a terceira idade de uma maneira muito ruim. Eu olhava aquela resposta da pessoa, tipo, ter esse pensamento é comprar um compromisso fidedigno com a infelicidade, né? Tem tantos aspectos que são interessantes. Eu não consigo imaginar hoje com o pensamento de 20 anos sem ter a vivência das coisas que eu aprendi até hoje. E o nosso corpo, a nossa história, ela vai pra frente, ela não tem como voltar atrás. Eu não acho ruim. É que é muito difícil, né? Ter esse pensamento, porque a indústria toda, ela pega a juventude e coloca toda na frente, né? Então fica parecendo que a partir de não sei que idade, que agora as pessoas julgam, que elas começam a fazer uma comparação que eu também acho ridícula. Hoje os 50 são os novos 40. Hoje as pessoas fazem essas comparações. Eu acho um pouco ridículo isso, porque se você acha bacana dizer que hoje os 50 são antigamente ter 60, as pessoas fazem essa comparação, né? É porque você tá achando que a passagem do tempo é ruim, seja ela qual for. É que nem quando dizem pra você, não pensava que você tivesse tal idade. Eu tenho essa idade. Ah, você parece mais jovem. Não pareço não. Pode até dizer que eu pareço um cara da minha idade que me cuido. Mas mais jovem é impossível. Tá em mim, tá no meu corpo, tá na minha marca, tá no meu cabelo, tá nos cabelos brancos, tá na minha pele. Então não tem como eu parecer mais jovem. Acho sempre isso uma bobagem. Acho meio cafona, acho meio ridículo. Acho pessoas que não elaboraram a existência de uma maneira mais segura e aí vai dar problema. Sempre tem, você tá bem pra sua idade. Você tá... Acho esse tipo de pensamento escroto, mal educado e grosseiro. Mas acho que faz parte do processo, tá tudo certo. Esses dias aconteceu uma coisa engraçada na peça. Esses dias mesmo, semana passada, uma senhora chegou e disse assim, olha, aquele ali é meu filho, ele é parecido com você. Eu olhei o menino, era um gatinho, ele devia ter, sei lá, 26 anos, 27 anos. Eu disse, seu filho é lindo. E ela disse, você também era quando era jovem. É nessas horas que a gente tem vontade de dizer, você tá sendo grosseira e vai... Mas esse é um olhar estranho também, né? É meio etarista mesmo, né? Já tá na concepção das pessoas, né? Ou seja, deixou de ser jovem, amor, não é mais bonito. Eu sou bem relaxado com isso,
porque a gente tem um lema lá em casa, né, que é assim, a gente não tem o direito de ser chato com o outro. E eu acho que todo mundo entende que para você ser feliz tem que ser seu trabalho e fazer as suas coisas. Acho que até meu filho entende isso conscientemente, não inconscientemente, de uma forma muito boa. Acontece um efeito com ele que é quando eu me afasto de lá, ele fica doente. E eu era assim quando era criança. Eu adorava ir pra casa dos meus avós que ficavam em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Quando eu ia pra lá eu ficava doente. Eu adorava ir pra Carazinho, mas eu ficava doente. Quando eu me afasto do Pedro, ele fica com dor de garganta, ou ele quebra o braço, ou os dedos dele descascam, alguma coisinha acontece. Quando eu tô perto dele, nada disso acontece. Eu acho que isso tudo é sinônimo de falta que ele acaba sentindo, porque ele é muito apegado comigo. Eu acho que foi um processo de maturação dos dois, e porque foi um processo de maturação talvez do universo também, né? Porque se a gente for pensar, essa experiência não era muito vista, contada ou realizada, né? Se a gente for pensar, o próprio casamento gay é muito pouco tempo que existe casamento gay. A própria Barriga de Aluguel, a Glória Pérez, quando escreveu na novela, ela se antecipou. Eu acho que estava começando a existir isso entre casais heterossexuais no Brasil. Não existia para casais homoafetivos. Eu acho que a gente até foi bem audacioso, se antecipou. Se você vê o número de pessoas que já fizeram isso, é pouco. Depois que eu fiz, 2 amigos meus fizeram. E eu acho que pessoas como eu, como o Paulo Gustavo fez, as pessoas olharam dizendo, peraí, mas pode, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer, eu sabia quem tinha feito isso, era o Elton John. Já tinha feito isso com mais idade até do que eu já fiz. Eu não sei se o Elton John fez isso aos 60 ou 70 anos de idade. Não sei exatamente. Mas ele já tinha feito. Não tinha. Tinha, sim, casos de adoção entre pessoas gays ou pessoas, mas que também era difícil, parece que não era tão simples. Hoje parece que já se tornou mais comum e fácil de fazer, mas antigamente não era tanto, então acho que foi num tempo bem usado até, acho que a gente foi meio exemplo, assim. Até na época eu fui conversar com pessoas que eu sabia que tinham feito. Eu encontrei 2 pessoas, uma em São Paulo, uma no Rio, que tinha feito, e eu fui conversar para saber como é que tinha sido a experiência delas de fazer isso, porque era estranho, né? Imagina, é uma legislação que no nosso país não existe. Fazer lá de fora, como é isso? Pode? Não pode? Aí você tem que fazer lá. Como é que é trazer? Como é que é a regra é trazer? E aí? Porque há pouco tempo, eu acho que, eu não sei, foi para a Itália, que há pouco tempo quer negar as pessoas de poderem fazer isso. Eu acho que foi a Itália, ou tô falando bobagem? Então, realmente, era tudo muito recente. Eu tive a sorte de ter tido um distanciamento muito grande do meu pai, mas que no final foi muito bonito. Não foi ele encerrou a história dele nesse mundo com uma aproximação muito bonita comigo. Isso influenciou na paternidade, porque de alguma maneira a minha paternidade é a continuação da experiência que eu tive com a paternidade do meu pai, né? Então, dentro daquilo existiram exemplos que eu disse eu não posso repetir, e mais do que isso, sendo budista e entendendo um pouco o que significa a questão do karma, eu tinha uma preocupação muito grande de não repetir com meu filho, talvez a ausência do meu pai, de uma forma que isso fosse atrapalhar o desenvolvimento dele. Por exemplo, se eu tive um pai que foi ausente, eu posso dizer que eu estou sendo o melhor pai sendo presente, mas essa presença pode significar autoproteção demais. Eu posso virar um cara que não deixa o meu filho fazer nada. Acaba se tornando a mesma energia numa polaridade diferente. Talvez pelo fato de eu não... Então, eu sabia que de alguma maneira eu tinha que resolver em vida a questão com meu pai para que aquilo não fosse passado para a criança. E eu acho que eu tive a sorte de ter conseguido fazer isso. Foi uma história muito bonita, assim. Eu tô produzindo um espetáculo que fala sobre histórias de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, de alguns grupos delas, não de todos, através de relatos que eu recebi de mídias sociais, de pessoas que me falaram sobre as suas histórias. Dentro dessa história tem a minha história. A minha história fala sobre a minha questão da minha relação com meu pai e da paternidade. Acho que talvez com esse espetáculo eu não sei se eu vou encerrar isso nunca, porque essa é a minha história, né? Então, enquanto eu estiver vivo, tá aqui. Quando meu filho estiver vivo, também tem a história de lá que vai passando esse mistério que passa em cada pessoa através do sangue, né? Esse assustador mistério que passa entre nós. Então, eu acho que esse mistério não vai se encerrar nunca, não, essa história. A gente não escondia, porque qualquer pessoa que minimamente me conhecia sabia, mas minimamente mesmo. Por exemplo, guichê de aeroporto. Nome de contato, tal. Grau de parentesco, marido. E eu tava fazendo Calandra Fala Tá Solto.
Então eu sentia que dava um silêncio naquelas pessoas, eles ficavam meio... E quando eu virava as costas, pegava fogo atrás de mim. Pra você ver, eu não mentia pra ninguém. Eu às vezes até me via em situação do tipo assim, entrar num táxi, ver o motorista de táxi com uma foto linda da família dele. Eu dizer, que lindo, seu filho e tal. E ele diz, você tem filho? Eu digo, eu tenho filho, tá com 1 ano. Eles, que bacana, deve ser muito bonito seu filho, sua esposa deve não sei o quê. Eu digo, olha, o senhor me desculpe, eu não tô falando isso porque eu quero chocá-lo, mas eu não tenho esposa, eu sou casado com um homem, ele é filho de barriga de aluguel. Algumas vezes acabou o assunto. A pessoa não quis mais conversar comigo. Em muitas outras vezes, foram mais vezes, foi diferente disso, a pessoa continuou a conversa comigo. Se nada tivesse acontecido e adorava que eu estivesse conversando, trocando ideias a respeito de família com ela. Na verdade, quem fez o meu outing não fui eu, foi a Narcisa. Porque teve uma época quando meu marido estava escrevendo Avenida Brasil, a gente teve que se mudar de casa, porque começou uma obra embaixo e em cima do lugar onde a gente morava. A gente em 2 semanas foi ser vizinho da Narcisa, morar no mesmo prédio que ela. E de vez em quando a gente almoçava no Copacabana Palace. E aconteceu mais de uma vez de eu entrar no Copacabana Palace para almoçar e a Narcisa gritar numa determinada mesa: Carmo, pede pro seu marido me botar na novela dele! Quando ela fazia isso muito tempo antes de eu fazer meu outing, eu recebia todos os olhares do restaurante inteiro que olhavam para mim. Então, na verdade, quem fez o meu outing não fui eu, gente, foi a Narcisa. Muito tempo antes de eu querer, inclusive, fazer o outing, a Narcisa já fazia isso por mim. Eu tive a sorte de ser absorvido por um mercado de uma maneira muito grande, não só pelas novelas dele. Então, eu acho que se esse medo houve, ele rapidamente foi dissipado, porque eu acabei fazendo muito mais novelas de outros autores do que trabalhos que eu tenha feito com ele. E eu sempre tive uma carreira tão forte na televisão quanto no teatro, sempre muito presente nos 2 lugares. Eu acho que eu acabei não passando por esse questionamento, porque eu não era um cara que só fazia as novelas dele. Por exemplo, eu acho que eu fiz mais novelas da Duca do que eu fiz novela do João. Eu acabei fazendo novela de muita gente, trabalhando com muitos diretores, de muitas pessoas, então isso acabou não afetando, assim. Era sempre uma alegria fazer a novela dele, porque o texto dele eu acho muito coloquial, muito verdadeiro. Ele é um autor muito especial, assim. Sempre foi uma alegria fazer os trabalhos quando eu fazia novelas dele. Era maravilhoso. Mas o João é uma pessoa muito autoral, então a gente não tem muito essa troca em casa. Talmente em casa, como eu tô trabalhando e ele tá trabalhando, nosso assunto não é muito necessariamente o tempo inteiro trabalho. Eu quero falar de outras coisas também, eu quero jogar carta, eu quero fazer outras coisas. Não dá, porque ele já trabalha demais. Imagina, trabalhou o dia inteiro, quando para trabalhar, vamos falar de trabalho. É meio chato. Eram escrotos, né? Sempre foram, né? Naquela época, sempre foram muito escrotos comigo. E as pessoas sabiam, e elas queriam fazer essa fofoca. Ao mesmo tempo era feio fazer fofoca, porque eu acho que estava começando a ficar um pouco meio de saia justa você obrigar uma pessoa a fazer um outing. Mas é claro que existia aquelas mídias que não tinham tanto. Então era a eterna pergunta: que tipo de mulher você gosta? Era o que eu enfrentava. Teve uma editora em especial que me perseguia muito, ela estava louca para falar sobre isso. Eu já tinha dado a matéria e ela resolveu fazer um complemento de matéria. Ela ia direto nas perguntas que poderiam me colocar contra a parede. E eu não mentia. Então era quase como, posso não responder, sabe? Então era meio ridícula a situação. São as mesmas pessoas que hoje levantam a bandeira LGBT, a bandeira racial, a bandeira dos PCDs. São as mesmas pessoas que há 7 anos atrás enfiavam uma lâmina na minha garganta para falar para todo mundo que eu era viado. Eu acho que eu sou muito protegido por uma bolha. Eu sou protegido por uma bolha, talvez social, talvez por ser branco, talvez pelo lugar que eu moro, talvez por morar numa capital, talvez se eu morasse no interior seria diferente. Mas eu acho que hoje meio que vira um consenso, assim. Você pode ter pessoas que pensam diferente de você e todos os pensamentos, eles devem ser respeitados. Mas hoje nós temos leis. E algumas leis, independente da religião que você tem, elas são anteriores, né? Eu acho que fica meio... A discussão já tá em todos os lugares, assim. É meio feio hoje você... O pior do preconceito hoje é a homofobia que não dá seu nome. É quando a pessoa não gosta de você e não sabe direito por quê, e ela vai encontrar alguma outra razão para dizer que não gosta de você. Ela não vai dizer que ela não gosta de você porque você é gay. Ela vai dizer, um garoto muito amostrado. Ele fala de uma... Por que precisa falar tanto que ele é gay? Então e aí você dizer pra pessoa, você está sendo homofóbico, ela dizer, eu não sou homofóbico. Imagina, eu não sou homofóbico de jeito nenhum. Eu acho tão louco quando uma pessoa heteronormativa me disse que não é homofóbico, porque eu não sei se eu não sou. Eu tive a necessidade gigantesca de falar a respeito da minha orientação sexual para tentar diminuir o meu próprio preconceito
comigo mesmo. Aí vem uma pessoa heteronormativa me garantindo que por mais que exista uma teia na sociedade em que você foi criado, que dizia que pessoas como eu eram erradas, por mais que essa teia sempre tenha existido, a pessoa me garante que ela não tem preconceito. Ela nem se questiona, ela vai olhar pra mim, não tenho preconceito. Tenho não. Minha filha é gay? Não tenho não. Aí você entende, justamente, ela tem muito preconceito, porque a filha é gay. Mas eu acho que o pior do preconceito vai nesse lugar hoje, em que a gente não encontra, às vezes, personagens representativos de pessoas como eu na dramaturgia, mas, a princípio, a mesma empresa contrata várias pessoas trans, várias pessoas LGBT, várias pessoas... Mas na hora de contar as histórias, não, isso é um pouco bem muito. Tem alguns momentos da história que a gente tem que se posicionar da maneira correta. Quando Hitler fez a chacina que fez, certamente ele foi apoiado por muita gente na Alemanha, que hoje olha para a bizarrice de tudo que aconteceu e diz como nós não vimos o que estava acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu acho que em determinadas épocas do tempo, pessoas têm que tomar partido certo na história. Por mais que exista a dona de casa que more na Rondônia, mas ela não vai aceitar, então educa ela, ajuda a gente, por favor. Educa ela, porque cada pessoa que se autoextermina, existe 8 delas a mais que são pessoas da nossa comunidade. É legal ser bacana no mundo. Ah, claro. Eu sou uma sanfona, né? Eu adoro comer, mas eu como, às vezes emagreço, às vezes eu como, às vezes emagreço. Aí quando eu como, nossa, esse menino já foi tão bonito. Quando eu deixo a barba, pouco tempo eu deixei a barba é branca. Você tá doente? Você já foi tão bonito, o que aconteceu com você? Nossa, esse menino tá tão diferente. Ele era tão bonito quando ele fazia a novela, olha, ele tá até falando diferente. Ele mudou completamente. Eu fiquei pensando, tô falando diferente, mas o que é que eu tô falando diferente, gente? Será que eu afinei a minha voz? O que eu fico pensando, o que tá falando diferente? Eu acho que minha voz com o tempo ficou até mais grave, mas o que é falar diferente? Será que eu tô me expondo de uma maneira mais tranquila? As pessoas acham isso estranho. Existe essa cobrança, mas depois de um tempo eu comecei a entender que essa cobrança é muito mais uma cobrança individual de cada um. Por quê? As pessoas me viram fazendo muito personagem do bonitinho na novela. Passaram-se 20 anos. O tempo passou pra mim e pra quem me viu. Hoje, quando as pessoas olham pra mim e eu não tenho mais 20 anos, eu não tenho mais 30 anos, eu acho que é um questionamento que elas próprias percebem nelas mesmas. Eu também não tenho mais 20 anos, eu também não tenho mais 30 anos. Isso incomoda elas, aí elas apontam uma arma pra mim e dizem, nossa, tá feio, você envelheceu, você era bonito, né? O que aconteceu com você, menino, esses dias? E isso foi uma coisa muito doida que aconteceu na minha mídia social. Eu deixei a barba. Eu deixei porque eu tava afim de deixar a barba. E eu fiz até um personagem que era muito legal e a barba servia muito pra aquela história que eu tava contando. Barba branca. As pessoas, eu perdi, sei lá. Primeiro que eu cresci em uma média de 100 mil seguidores por mês no Instagram. Parei de crescer e comecei a perder. Quando eu deixei a barba, em cerca de, sei lá, 4, 5 meses, eu devo ter perdido aí uns 120 mil seguidores. Eu tirei a barba. 3 semanas todos voltaram. No dia que eu tirei a barba, no outro dia eu fechei o trabalho. As pessoas gostam de uma coisa mais comercial, eu entendo. Talvez o olhar que sempre tiveram pra mim era do garoto bonitinho. Então, pra me verem de barba branca, vão me chamar pra fazer Papai Noel, só isso. Mas tá tudo bem, você sabe que tem horas que eu fico... Porque eu adoro fazer atividade física, mas tem horas que eu gosto de comer, tem horas que eu olho e digo assim, quer saber? Neste momento da minha vida agora, o meu prazer, porque eu gosto de virar a chave, e eu viro a chave com certa facilidade. Neste momento agora da minha vida, o meu prazer é esse. E quem vai decidir o meu prazer sou eu. Depois, se eu tiver que virar a chave, entrar num fluxo de fazer muita atividade aeróbica, fazer muita atividade física, que eu também gosto, tudo bem, eu vou lá e faço isso depois. Eu comecei muitas coisas novas com o tempo, assim, por exemplo, eu comecei a tocar piano aos 46, eu acho. Eu comecei a fazer aula de sapateado aos 48, 49. Quanto a hobby, eu sou louco por quebra-cabeças, eu monto quebra-cabeça a vida inteira, eu montei quebra-cabeça. Depois que meu filho nasceu, eu comecei a montar menos. Eu tenho um lugar na minha casa que eu guardo os quebra-cabeças que eu já compraram pra montar. Porque eu tenho uma mapoteca só de quebra-cabeças já montados, que eu colo eles, né? Existe uma cola pra quebra-cabeça, eu vou guardando. E eu tenho uns 70 a serem montados, que continuam aqueles 70 meio lá que eu não consegui ainda dar conta deles, não. Tô produzindo um espetáculo agora, a primeira vez que eu produzo um espetáculo pra fazer um monólogo sozinho, a primeira vez que eu tô escrevendo um texto. Eu fui fazer musical há 7 anos atrás, que foi quando eu comecei, apesar de já ter estudado canto há mais tempo do que isso, eu comecei num histórico de musicais há pouco tempo.
É uma marca de camisetas que tem a ver com a minha história ali. Tem a ver com o que eu gostaria de usar e os recados que eu gostaria de dar. E às vezes, no meu próprio Instagram, eu faço coisas que é porque eu tenho vontade de fazer. Eu nem sei se aquelas coisas são tão comerciais assim. A minha coleção de camisas eu acho que fala muito da minha comunidade e ela tenta quebrar barreiras, até mesmo dentro da comunidade, assim. Porque às vezes eu percebo que o gay alguns deles têm dificuldades em que são gays. E eu sou o cara que pega uma camisa escrito bichona e vou pra academia malhar. E eu não tenho problema com isso. Mas eu percebo que algumas pessoas olham e dizem, ele faz um negócio desse. Eu percebo que os gays às vezes têm a dificuldade de pegar e vestir uma camiseta que tem a identidade da sua própria história. Aí vem o preconceito velado que eu tô te falando. Porque aí vem, se você for perguntar pra ele, mas você não tem orgulho, você não gostaria de dar o exemplo, você não gostaria de tocar o coração de outras pessoas para que outras pessoas se aceitassem? A primeira coisa que vão dizer, mas precisa falar tanto sobre isso? Precisa botar uma bandeira? Não, não precisa. Mas talvez isso fosse ajudar muita gente. No meio de uma estrutura de vida que o preconceito ainda é muito forte. Mas eu comecei a brincar com isso talvez tarde demais, assim. Mas eu adoro o conceito delas, as brincadeiras que eu faço. Eu acho elas criativas demais. Acho elas ousadas, muito delas ousadas. Contam sempre minha história. Se você for ver ali, todas as histórias da minha vida estão inseridas naquelas camisetas. Até, por exemplo, eu faço sapateado. Tem camiseta voltada para quem faz sapateado. Esses dias eu fiz uma camiseta agora, muito que eu tinha vontade de fazer há muito tempo. Eu fui no programa do Rony Von e eu perguntei se ele permitia que eu usasse uma foto dele para fazer uma camiseta com aquele meme que ele fez. Eu não sei se você sabe do Significa, que alguém mandou uma carta para ele, que ele contava, o cara fazia uma pergunta pro Rony Von dizendo assim, olha, fui na festa de um amigo meu e eu não conhecia esse cara, mas depois eu conheci ele e não sai da minha cabeça. Isso significa que eu sou gay? Ele disse, significa. Eu mandei fazer uma camiseta com a cara do Rony, só escrito significa. Então eu gosto de fazer essas brincadeiras com a nossa identidade. E eu só cito às vezes que o gay, às vezes ele tem certo receio. Eu tenho que fazer uma coleção às vezes híbrida, para que outras pessoas que não sejam necessariamente da nossa comunidade possam usar. E para que também o gay possa usar sem que ele necessariamente não fale que é gay ao usar aquela camiseta. Tem uma que eu fiz há pouco tempo atrás, que essa é um claro exemplo disso, que é uma camiseta escrito passivos também dominam. As pessoas ficam chocadas, como assim? Por que você está fazendo isso? Gente, essa é a minha história. Desculpa, pessoa desbocada. Meu jeitinho. Eu acho que talvez dessa peça que eu tô fazendo, porque eu faço ele há muito tempo, né? Esse personagem sou eu também, na verdade é eu fazendo. Personagem há tantos anos. Talvez essa identidade do homem velho eu tenha entendido melhor. E ela me remete muito à minha família, também me remete muito ao meu avô falando. Então, de vez em quando eu vejo, eu tô brincando com o personagem por aí. Tenha identificado. Agora, todos foram histórias que eu contei que geralmente elas servem para que eu sempre esteja contando a última história, que é que eu faço no presente. Se você for pensar toda a sua história, o que interessa acaba sendo sempre o presente. O presente consta tudo que você fez até hoje, independente do momento presente ser o seu momento de mais êxito ou de mais popularidade. Ele é o resultado de tudo que você viveu até hoje. Então sempre eu acho que o que eu estou fazendo hoje vai ser a coisa mais importante de todas as histórias que eu tenho contado. Eu acho que não tem nada, porque é como se eu pudesse querer voltar no tempo, é como se eu pudesse querer inventar uma regra que não existe na nossa história. Eu não tenho como ter 20 anos e ter a história que eu tenho aos 54. Então não tem nada que possa mudar. E eu acho que eu consegui conquistar muitas coisas de nível não material na minha história através das experiências que eu passei até hoje. Acho que basicamente a questão toda da minha orientação sexual é que eu sempre soube claramente o que era não ser. Acho que eu cansei de não ser. Acho que essa foi a grande diferença. Não, eu não tenho que mudar nada não. Tem coisas que quando você lembra, eu acho que uma coisa comum de todos nós, tem coisas que a gente lembra às vezes da nossa vida, de coisas que a gente falou, de coisas que a gente disse, ou de pessoas que a gente magoou, que a gente não gostaria de ter feito, gostaria de ter voltado no tempo e não ter magoado aquela pessoa, ter dito aquela bobagem, mas se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, provavelmente eu iria fazer daqui a pouco, porque eu não aprendi que aquilo não se faz. Então, a experiência que a gente tem é o melhor que a gente pode ter. Tá tudo certo.